E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos aí começar a nossa quarta aula no livro de Levíticos, tá bom? Então este será o nosso resumão do livro de Levíticos. Você que tem acompanhado os vídeos até o final já percebeu que eu estou fazendo algumas coisas diferentes aí, né? Tá bom? Então agora convido a você a se preparar aí, a estarmos estudando sobre esse livro que é polêmico. As pessoas dizem que não gostam de ler porque é muito pesado, tem muitas leis, assim como o livro de Números, que será a próxima lição. É um livro que as pessoas também não gostam de ler pelo excesso de contagem, de listas que existe ali, né? Mas vamos lá. Você talvez se surpreenda, espero que se surpreenda, né, com o que o livro de Levíticos tem para as nossas vidas, tá bom? Convida você a participar da aula integral nas quartas-feiras na Igreja Batista do Capelinha às 8 horas da noite, tudo bem? Você é nosso convidado de qualquer igreja a fazer parte e estar lá conosco, tá joia? Se você não pode, estas são as nossas aulas. Você também pode entrar no Facebook, é um grupo fechado, mas se você pedir eu te adiciono. Tem também um grupo no WhatsApp, tá joia? Então vamos embora, lá a gente coloca. Por que eu estou falando disso? Porque nesses outros meios de comunicação eu coloco outras leituras que são leituras complementares, são coisas que não dá para falar nem em aula e nem no resumo, muito menos aqui, tá bom? Vamos lá então, pessoal. A nossa introdução começa aí, vamos falar da autoria, como a gente já tem dito. Todos os livros do Pentateuco tradicionalmente é atribuído a Moisés. O nome de Moisés aparece repetidamente 25 vezes com o termo "e falou o Senhor a Moisés". Então se entende que o livro foi um escrito, é um escrito de Moisés, embora a gente saiba que possa ter algumas edições aí, né, por conta ou de algum copista ou mesmo sacerdotes, né, da escola sacerdotal, né. E o contexto em que foi escrito o livro de Levíticos é no deserto, quando o povo está ali no Êxodo, que foi a aula anterior, onde se constrói o tabernáculo, a glória do Senhor enche, né, o lugar ali. Então, naquele momento, Deus começa a dar a eles diretrizes, leis, que são as leis do livro de Levíticos, né? Em Êxodo você já tem algumas leis, mas o Levítico ele é bem carregado dessas leis. Em Números nós vamos encontrar algumas dessas leis lá também. O nome Levítico vem da tradução do 70, a Septuaginta, como nós já temos dito e explicado em sala de aula. O nome hebraico é Vaikra, e ele significa "e chamou", como na verdade Deus falando a Moisés, "e chamou Deus a Moisés". Então, como nós temos estudado, sempre os livros, o nome do livro em hebraico sempre é as primeiras palavras do texto. Vai ter uma pequena diferença no livro de Números, que a gente vai ver isso na próxima aula, mas até aqui continua no mesmo sistema, tá bom? Então é Deus falando a Moisés, né? O livro de Levítico é um livro destinado, e o nome Levítico ele é atribuído por causa da tribo de Levi. Tá? Poderia ser chamado também de livro dos Levitas, tá certo? Então você já fez aí provavelmente a ligação. Levitas é todo mundo que é da tribo de Levi, e Levítico é o livro que fala dos levitas. Para os levitas, só que serve para todo o povo de Deus na época e também, com certeza, para nós cristãos nos dias de hoje. Aí eu fiz uma brincadeira aí, todo sacerdote é levita, mas nem todo levita é sacerdote. Por quê? Porque para ser um sacerdote era necessário pertencer à tribo de Levi. Então, um sacerdote ele é levita, no sentido da sua tribo. Mas um levita, nem todo levita é sacerdote, tá certo? Nem todos eles eram consagrados ao sacerdócio. Vamos lá. O tema central
do livro de Levíticos é santidade. Depois você procura, eu vou ver se eu coloco no final aí dessa aula, você procure a pregação que eu fiz baseado nesta aula, que fala sobre santidade, tá bom? Porque é importante a gente ver como a gente aplica as verdades daqui na nossa vida, tá joia? Então o tema central é santidade e ele ensina como ser e permanecer santo. Pensando aí que uma vez que eles pecaram no deserto fazendo bezerro de ouro, como você se lembra na aula passada, Deus agora está dando para eles instruções de como ser um povo santo, de como viver em santidade, de como serem e continuar sendo um povo santo. E por que disso? Porque Deus diz várias vezes aí, sede santos, porque eu sou santo. Você pode pegar lá em Levítico 19, capítulo 19, versículo 2, lá em Levíticos 11, se não me engano, versículo 40, alguma coisa. Agora não vou me lembrar, mas no capítulo 20 também Deus repete a mesma coisa. Sede santos, porque eu sou santo. Tá bom? Então, se Deus é santo, o seu povo deve ser santo. E nós podemos dividir o livro também em dois grandes blocos. O primeiro bloco vai do capítulo 1 ao capítulo 10, que mostra como se deve adorar a Javé, em santidade, obviamente, que não é adoração simplesmente, mas é uma adoração em santidade. E do capítulo 11 ao capítulo 27, como manter essa santidade. E aí ela envolve a relação com as pessoas, com o corpo, com a comida, e tantas outras coisas aí, tá bom? Então é manter-se santo, tá bom? Então no bloco 1 aí, capítulo de 1 a 10, nós vamos ter como se aproximar de Deus. Então nós temos, como eu repeti, eu falei certo mesmo, Levíticos 11, 44, 45. O homem é chamado a ser santo. Você também pode ler Levíticos 19, versículo 2. Então o termo santo, chamado à santidade, a ideia de santidade, ela é explícita no livro e ela aparece 87 vezes, assim como também aparece a ideia de pecado, de impureza, 194 vezes. A ideia, não a palavra exatamente pecado, mas a ideia, né, de impureza, profanação, pecado, 194 vezes. Ou seja, é um livro que está realmente chamando o povo para a santidade e o abandono do pecado ou das coisas que não agradam a Deus, né? A aliança que Deus fez com Abraão lá em Gênesis capítulo 2, você se lembra? Deus faz aliança com Abraão e promete a grande terra, uma grande nação, a terra que manda leite e mel, etc. A aliança continua de pé, só que agora o povo precisava se manter santo. Era a condição para o povo da aliança. Deus tinha uma aliança e esse povo agora, que é herdeiro dessa aliança, precisava manter-se santo para o Senhor. E quando a gente fala separação daquilo que é comum, profano, a gente está falando de santidade, tá bom? Que a santidade é a separação daquilo que é comum, do profano, para uma divindade ou para algo específico. Então o termo santo não é aplicado apenas a Jeová, mas a qualquer divindade. Ou seja, você vai ter outras divindades, inclusive na época da bíblica, da narrativa bíblica, a ideia de que esses deuses também são santos. Hoje você tem ideias assim também de homens ou divindades, etc., né? Mas o termo santo ele era também atribuído também atribuído a outras divindades, né? Não somente a Jeová, tá certo? E por que disso? Porque a palavra santo ela não é somente destinada a Deus. A palavra santo ela significa separar-se, é tirar uma coisa comum daqui e pôr ela no lugar especial, diferente, separado para algo específico. Isto é ser santo. Então, por exemplo,
você você vai ter prostitutas no relato bíblico que praticavam, que eram santas, praticavam o culto, uma orgia sexual, coisas assim. E aquelas mulheres, elas eram santas no sentido de separadas para aquele propósito. Você também vai ter sacrifícios, até de seres humanos, de animais. São situações em que aquele animal, aquele sacrifício, ele passa a ser santo. Embora não sendo diferente dos outros animais, um cordeiro, ele é um cordeiro, por exemplo, diferente. Isso eu não estou falando nos termos de Deus, de Jeová, não. Estou falando nas outras divindades, qualquer animal. Né? Então a diferença da santidade das outras divindades, daquilo que é santo nas outras religiões ou divindades, para as divindades e Jeová, é o caráter de Deus. A santidade e o caráter de Deus é diferente da santidade e o caráter das outras divindades. Então ser santo não é ser santinho, como eu coloquei logo ali embaixo, era viver dentro dos preceitos que Deus estabelece para a santidade. Tá certo? Então, às vezes a pessoa acha que ser santo é você ter a cara de humilde, andar rasgado, fazer voto de pobreza, se flagelar, subir na escada da não sei da onde a escadaria, né? Dar dízimo, dar oferta, isso é ser santo. Isso não é santo, ser santo. Isso tem a aparência de santidade, mas não é santo. Santo é alguém que se separa, é alguém que é separado, se desloca da sua vida comum e profana para se dedicar a algo diferente, a algo divino, santo, profundo, puro. Então você deve transformar a sua vida para algo santo. É uma transformação, a santificação que a gente fala, né? Então o livro de Levítico, ele instrui não só os levitas, que eram responsáveis em ensinar a santidade e viver o exemplo da santidade, mas também ao povo de como viver em santidade. E aí foi o que eu falei. Tem as questões de higiene, dieta, relações humanas que vão mostrar como esse viver, em sua higiene, na sua dieta, nas suas relações, negócios, tudo está envolvendo a santidade deles em todos os âmbitos da sociedade de Israel. É envolvida a questão da santidade. É isso que fazia deles um povo diferente, separado dos outros povos. Por isso que Deus fala: sede santos, ou seja, se separem, porque eu sou separado, eu sou santo, no sentido de que Deus não se mistura com o pecado, com o profano, com o impuro. E é isso que Deus pede para nós. E se Deus pediu isso para Israel na antiga aliança, e nós enchemos o peito para dizer que nós não vivemos a antiga aliança, então eu pergunto a você que pensa assim, logo aqui embaixo: o cristianismo, você que é cristão, também não deveria viver ou ser algo que envolvesse todas as esferas da sua vida? Porque nós vivemos a religião, a vida profissional, a vida sentimental, a vida, meu hobby, isso, nós fracionamos a nossa vida, e a religião é um compartimento, um departamento da minha vida. Aqui para Israel é tudo uma coisa só, a santidade envolve tudo na vida deles, desde o sexo até o nascimento de uma criança, até a refeição que eles comem, ao relacionamento, a religião, o sacrifício, tudo isso está envolvendo as roupas, as lavagens, a purificação com lavagem de mãos, pés, etc. Tudo envolve santidade. Será que nós, que somos de uma aliança mais perfeita, não deveríamos transferir a santidade para todas as esferas da nossa vida? Fica aí para você pensar, que eu acho que isso de alguma forma faria diferença no mundo. Deus torna as coisas santas. Então, quando Deus se coloca numa situação, num lugar, não é o lugar que é santo. O lugar é santo enquanto Deus ali está. Não existe terra santa. Existe terra onde Deus está, que é santo. Se Deus não está mais lá, não é mais santo. É comum. Então, na teofania da sarça, por exemplo, quando Deus está naquele lugar, comum, porque era perto de onde Moisés estava pastoreando as ovelhas. Então Moisés se aproxima para ver a visão, e Deus fala: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está
é santo. De fato, era um lugar comum, mas estava santo agora pela glória de Deus, pela manifestação, pela teofania do próprio Deus ali em forma daquela sarça que queimava, aliás, que pegava fogo, mas não queimava, né? Então, a impureza ela poderia acontecer de algumas maneiras, através de doenças, tá? E você tem aí lepra, algumas doenças que marcam aí a impureza do indivíduo, que ele precisa buscar purificação. No caso da lepra, a pessoa precisa consultar o sacerdote, uma série de situações aí. Você tem infecções como corrimentos, coisas assim, né? Contaminação também, por exemplo, animal morto, um defunto, e o pecado em geral, que é a ofensa contra Deus, ofensa contra o próximo, ou violar o direito do próximo é pecado, né? Então tudo isso daí mantinha o povo de Israel também em ordem, em decência. Lembre-se, é um povo que era escravo e ainda estava precisando de um norte, de orientação para viver a sua vida com leis, de uma forma que organizasse essa vida. Então você tem aí, coloquei alguns textos para você dar uma olhadinha depois, tá bom? Então o Pentateuco ele fala muito, por exemplo, para a gente ver como a questão da presença de Deus em algo ou em alguma coisa é que torna a coisa santa. Por exemplo, sal santo, vestes santas, pães santos, animais santos, água santa, incensário santo, óleo santo, sábado é santo, os lugares onde Deus está é santo. Tudo isso são referências que você pode conferir, como eu te coloquei, tá certo? Então veja bem, uma ideia, eu coloquei um copinho de água ali em cima para você entender um pouquinho sobre santidade. Quando você tem um copo de água aqui, essa água ela pode ser água para beber, direto da torneira. Ela pode ser uma água que foi tirada da torneira e benzida para ser aspergida, ou para fazer outras coisas, até para exorcismo. Ou ela pode ser uma água como está aqui em cima de um televisor, recebendo a oração de um pastor ou qualquer outro líder religioso. Quero deixar claro que não importa se você concorda ou não com isto, tá? Com essas coisas que eu falei. O que nos importa aqui é entendermos que para aquela pessoa que faz isso, para ela essa água não é mais água, é uma água diferente. Ela é santa, de certa forma, ela é tirada do comum para o destinada ao sagrado, as coisas santas, separada a Deus. Então, por mais que você possa olhar e dizer, isso aí é água, tudo bem, é água. Só que para a pessoa que tem esta fé, isso não é mais água. Então é isso que eu usei como exemplo para você entender o que significa santidade. Você é homem e mulher, mas a partir do momento que você é santo, você é um homem e uma mulher que está em santificação, é diferente, a sua essência é diferente já, não é mais a mesma coisa. Pelo menos deveria ser assim, lá em Romanos 12, de 1 a 2 é o que está pedindo. Renova sua mente, ofereça os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. É isso que está dizendo lá. Pelo menos era isso que deveríamos fazer, tá certo? Então, mas essas coisas não são santas em si mesmas, elas são santas porque ou os deuses pegaram para eles, então passa a ser santo, né? Então, como eu dei exemplo de duas religiões que usam a água, que pode se tornar santa, você tem, por exemplo, um punhal dentro da Umbanda, que pode de repente usado para fazer sacrifício. Aquele punhal não é o punhal de passar pão na manteiga. Aquela faca lá não se destina mais, ou talvez já foi feita para aquilo, mas um exemplo, né? Se um dia foi faca comum, não é mais. Ela foi consagrada ali para os orixás, enfim, para um determinado fim. Então, para aquelas pessoas, aquele instrumento é santo no sentido de separado para a divindade, para uma divindade. Então, se o pecado, eu fiz uma pergunta embaixo, se o pecado é uma ofensa direta a Deus, pode alguém ser separado, ser santo?
a Deus e cometer pecado e continuar sendo chamado de santo ou separado? Quero só dizer uma coisa para você. A pessoa que se separa, que é santa, ela não deixa de cometer pecados, ela vai continuar cometendo os pecados. A diferença é que a presença de Deus, o processo de santificação, ele não permite que a pessoa se deleite, né, no pecado, se lambuze, né? A pessoa ela se constrange com os seus erros, ela se humilha perante Deus, ela volta, ela se cobre, ela se lava no sangue de Jesus, as suas roupas ela lava no sangue de Jesus. Assim como o pessoal de Israel precisava de matar animal, de sangue, de tudo para cobrir as suas falhas, eles também, não quer dizer que eles eram mau caráter, todos eram mau caráter por isso. Acontecia de errarem, e por conta disso eles tinham que dar um jeito, que era buscar a comunhão novamente com Deus. E é isto, então nós podemos sim, infelizmente, cometer alguns erros, mas nós, como pessoas santas, dedicadas ao Senhor, devemos buscar a restauração de nossas vidas diante dele por meio do sangue de Jesus Cristo. Amém? Então, os sacrifícios. Ser santo implicava também estar puro, que foi o que eu falei. Pois o que é separado pode, aqui é por não, pode ficar impuro, tá? Aqui eu pus por, mas pode, aqui ó, pode ficar impuro por doenças, como eu falei, infecções, contaminações e pecado. Então você vai sempre ter um ciclo lá em Israel e na nossa vida também um ciclo. Você impuro, sacrifica, purificação, santidade e aceitação de Deus quando você está no processo de purificação, santidade, só que esse ciclo ele começa de novo em um dado momento. Infelizmente esse é o preço do pecado do homem, né? A gente de Adão, né? A nossa herança. E assim é conosco, com Israel é assim e assim também é conosco, né? Por isso que nós devemos sempre estar atentos de que a palavra de Deus diz o que aqui cuide, aquele que está de pé cuide para que não caia. Fala que nós somos pecadores, não há quem não peque, todos pecaram e todos estão afastados da glória de Deus. Então veja bem, esse processo ele também funciona para nós da mesma maneira. A diferença são os meios pelo qual nós nos purificamos e nos tornamos santos e aceitáveis diante de Deus. Muda a forma como isso é feito. Para Israel era necessário ritos e animais e sangue e sacerdotes. Para nós, Jesus é o sumo sacerdote e ele é o nosso cordeiro. Então, a passagem é a mesma, só que como é feito é diferente, não é igual. Enquanto outros povos sacrificavam para apaziguar os deuses, o povo hebreu fazia para purificar e manter-se santo. Que eles não matavam também por causa do pecado. Eles também sacrificavam animais de uma forma, como vou dizer, em sentimento de adoração. Também ofereciam ofertas de cereais, não era só animais. Ofertas pacíficas, tinha muitos tipos, né, e formas de se chegar a Deus, tanto para o arrependimento, para a consagração e a purificação, como também para demonstrar gratidão, demonstrar alegria e etc. Tá bom? É isso que nós vamos ver, inclusive, em algumas festas aí, daqui a pouquinho. E o sangue é uma questão danada, né? Eu quero falar, e não quero que meus amigos testemunhos de Jeová levem a mal o que eu vou dizer, e com todo respeito eu peguei este argumento do site da Torre de Vigia, e elas não doam sangue, e nós temos que respeitar também, porque isso é uma posição deles, eles têm a base bíblica deles, que é essa que está aqui, tá bom? Citam também o Novo Testamento. E o que eu quero discutir com vocês é para nós, porque a questão há muita dúvida em cima do sangue. Se um testemunho de Jeová ouvir isso e quiser buscar o que eu estou falando, faça isso, tá bom? Mas eles não vão fazer porque eles só leem a literatura deles, né?
Mas vamos lá, então, tudo, qual que é o argumento para não se doar sangue? Primeira coisa é porque no sangue está a vida. Vamos ler aí, ó. Gênesis 9, de 3 e 4 diz assim: tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Veja, então já em Gênesis tem essa ordem aí, né? Para não comer o sangue. E por quê? Ainda não tinha um sistema sacrificial, mas Deus já estava providenciando um sistema de sacrifício através do sangue. Então já começa a instrução, o ensino de Deus muito antes. E aí ele vai falar lá, em Levíticos 17:11, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar. A função do sangue é para o altar. Agora entenda, por que que a gente não pode confundir doação de sangue com, com esses textos? Porque esses textos são religiosos e estão voltados a sacrifício, a forma de cobrir pecados, tá? Para fazer expiação pelas vossas almas. A alma pode ser não. Neste caso aqui é o indivíduo, não é nada de tricotomia, não, tá? É o indivíduo aqui, almas. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma, tá bom? Vamos lá, eu coloquei aqui da onde eu tirei os textos da argumentação do Testemunho de Jeová, tá? Para não dizerem que eu estou falando bobagem aí, tá bom? E eu não estou questionando também a orientação deles, tá certo, pessoal? Eles têm os textos deles, eles interpretam desta forma e deve ser respeitado. Se o Estado respeita, se o país respeita, por que que nós não temos que mexer nisso? Isso aí não é problema nosso, tá certo? Aqui a gente está falando que um outro lado. Se algum deles quiserem olhar e ler, faz bem ler tudo na vida, né? De tudo a gente aprende um pouco. Então a função do sangue, como eu falei, veja lá, questão de altar, sacrifício, purificação. Não vamos confundir uma coisa com a outra. Deus já estava providenciando a reconciliação do homem por meio de sangue. Tá? E a gente vai ver que é o sangue de Jesus que reconcilia o homem com Deus. Então, os nossos amigos TJ também citam o Novo Testamento. Tá? E eu estou citando eles, pessoal, não estou falando mal, pelo amor de Deus. Eu tenho amigos e eu tenho parente, inclusive, que é ancião, tá? Da Testemunho de Jeová. Então, de forma alguma, eu estou criticando aqui. Também não quero ficar debatendo isso aqui. Eu estou ensinando a minha igreja, essa aula que eu dei na minha igreja, então a aula é para eles. Se você não concorda, tudo bem, né? Então, vamos lá. Nossos amigos TJ também citam o Novo Testamento. Lá no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, eles vão se reunir e dizer assim, ó, de tudo que a gente viu aí que vocês precisam tomar cuidado é abster-se das coisas sacrificadas aos ídolos, de sangue de animais estrangulados ou sufocados e da imoralidade sexual. Tá certo? Para não comer. Agora, por que pode estar falando para não comer o sangue? Agora veja bem, saiu do altar e passou para a comida, para a culinária. Possivelmente, ó, nós estamos em Jerusalém, certo? Possivelmente esta é uma forma de evitar constrangimento com os judeus que se converteram ao cristianismo, tá bom? Você leia lá Romanos 14, você leia também Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 9, se eu não me engano, né? Deixa eu ver aqui para não te dar uma referência errada. 1 Coríntios 1 Coríntios capítulo... Sim. 1 Coríntios capítulo 8, e você pode ir um pouquinho adiante, você vai indo, pode voltar também. Isso acho que fala um pouquinho também... Sim. Capítulo 8 vai falar sobre a carne sacrificada aos ídolos, carne sacrificada aos ídolos. Vai lendo aí esses textos que você vai entendendo que
está falando da consciência e está tratando aí dos irmãos, por exemplo, em Romanos 14, talvez de cristãos que eram judeus. Então, a raiz do judaísmo de não comer carne sufocada e dessas coisas ainda está nas pessoas, ainda está nesse tipo de cristão. É diferente do cristão daqueles que se converteram, que são helênicos, né? Dos cristãos helênicos, né? Helênico, eu digo, por exemplo, eram gregos, ou então até judeus helênicos, eles tinham uma ideia um pouco diferente, né? Mas o problema é que é Jerusalém, o problema é que está se falando provavelmente para evitar um constrangimento, afetar a consciência de algum ou de outro, por causa desse tipo de coisa, tá certo? Porque o sangue, na verdade, ele tem a função, uma função religiosa, né? Então não se pode doar sangue. Então o sangue na Bíblia se refere ao uso com fins religiosos, sua dimensão é espiritual. Então o termo espiar, que foi o que nós lemos anteriormente, esconder ou encobrir ou cobrir, o sangue é a vida de um inocente que é derramado em favor de um culpado. A função do sangue é expiar a culpa do pecado. Por isso você não come sangue, porque ele tinha essa função. A função dele era expiar a culpa. E no sangue estava a vida do animal, do inocente. Então, se você não usa aquele sangue, você joga a vida do inocente ali. Ele tem que ser usado para expiar o pecado do indivíduo. Tá? E Deus falou isso para todos os animais, independente se está sendo oferecido ou não. Porque o princípio de se ensinar de que a vida está no sangue precisa ser mantida. Isso é um princípio, é um ensino. Ele tem que ser mantido. Então Deus mantém esse ensino e com a função de que se entenda quando se vai sacrificar o porquê do sangue. O sangue serve para isso. Então a discussão em Jerusalém envolve a consciência, como eu disse. Olha lá, 1 Coríntios 8, de 8 a 9, já estava ali, nem precisava ter procurado, né? E o sangue no Antigo Testamento, então, ele remove a culpa e o pecado. Jesus faz isso de forma perfeita e plena, tá certo? Então os cristãos são livres, embora por questão de consciência nem tudo convém. Assim como o sangue de animais tinha um fundo religioso, o sangue de Jesus também. Você vai ter ali a instituição da ceia, em que o sangue e o corpo de Jesus, ele toma uma forma religiosa, uma forma, uma atenção especial. Não é lá em João 6, 54 e 56 fala que Jesus está mandando a gente comer sua carne e beber do seu sangue, né? É lógico que ele está falando isso no sentido espiritual, né? E quando nós participamos da ceia, nós não estamos, pelo menos nós batistas não cremos assim, que estamos comendo a carne e bebendo o sangue literal de Jesus, mas nós entendemos que é um memorial. Mas veja bem, Jesus, quando fala vocês devem comer o meu sangue, comer minha carne e beber o meu sangue, seria até estranho se fosse proibido comer sangue, ele dizer para você fazer isso com ele, né? Então, quando a gente está falando de sangue, nós estamos falando de coisas espirituais, de culto, de altar, de sacrifício, tá certo, pessoal? Então, quem come e bebe recebe o sacrifício de Jesus e vive por esse motivo aí. Vive por esta razão, vive por este sacrifício aí, tá certo? Isso é comer e beber. Se você não vive por isso, você não come e não bebe. No Antigo Testamento, até o sangue de animais caçados, ou seja, caça mesmo, não eram animais destinados a sacrifício. O sangue deles deveriam ser derramado no chão e enterrado no solo. Aí leia lá em Levíticos, está lá o texto que fala isso. Não era só animais, não. Todo o sangue então tem a vida, essa é a ideia. Se a lei do sangue ainda é para o crente de hoje, ele também não pode comer carne, pois ela não cumpre as exigências do Antigo Testamento para o abate e para o sangue. Veja bem, se eu não posso comer carne estrangulada, como diz aqui no texto de Atos, inclusive citado pelas testemunhas de Jeová, então eu não posso comer carne nenhuma. Eu não sei como foi derramado o sangue desse animal, eu não sei se ele foi enterrado. Entendeu? Não dá. A gente está querendo pegar uma coisa
que tem um valor, o seu contexto, o seu significado e transpor para cá. Não dá para fazer isso, né? Então ele tem um significado real. Realmente Israel não podia fazer uso do sangue e ponto. Não tem conversa. Isso daí não estou questionando isso. Isso é ponto. Agora para nós aqui nós temos que pensar, né, se devemos ou não. Agora se a consciência do teu irmão vai se escandalizar porque você está comendo carne, um chouriço aí, não coma, né? Não vai fazer isso, porque aí você se torna pedra de tropeço para a vida desse irmão. Você está pecando fazendo isso. Então Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Está aqui, ó. Ele é o cordeiro, João. Ele dá a vida pelas ovelhas. Os autores do Novo Testamento vê em Jesus o sacrifício pleno e perfeito. Você tem aqui os textos. Sendo que no livro de Hebreus temos uma associação entre Levíticos 16, é muito interessante você depois ler isso daí, com o papel redentor e purificador de Jesus em Hebreus 9:10. É muito interessante você ler Levítico 16 comparando com Hebreus 9:10, para você ver como Levíticos está anunciando já o Messias, o Jesus, o sacrifício que Deus iria providenciar um dia para nós. Deus olhava além do sacrifício. Você tem a imagem de Caim e Abel, e você tem Caim meio indignado, né? Em vez de prestar atenção no que ele estava ofertando aqui, o Caim, o Abel, sei lá, em vez de ele prestar atenção no que ele estava fazendo, ficou olhando o Abel aqui, né? Tá bom. É assim mesmo, na igreja é assim, em vez de a gente prestar atenção naquilo que Deus nos manda fazer, a gente fica prestando atenção nos outros, no que os outros estão fazendo, se não estão, né? E é aí que vem o grande problema, a gente fica indignado, nosso semblante cai, e aí Deus diz, olha, o pecado está à porta, né? Compete a você agora dominá-lo. Tá certo? Só um parênteses aí que eu quis abrir para nós entendermos, isso é importante. Então, embora o sangue expie pecados, eles não poderiam salvar ninguém. Ele santificava, purificava, não salvava. E aí, como é que faria então? O que faria a diferença era o viver santo, pois nem sempre quem sacrifica tem o coração no ato. Exatamente, nem sempre, como você vê Caim, que sacrifica, tem o seu coração no ato que está fazendo. A diferença entre os dois é que um tem o coração no ato e o outro não tem. Então nem sempre Deus não está olhando de fato o sacrifício, mas o coração do sacrificante. Você tem já no Antigo Testamento, e é muito importante que você leia isto, guarde, anote isso na sua Bíblia, de que Deus sempre se importou com o coração do homem, com as intenções dele, mesmo no sistema sacrificial. Deus sempre se importou com a forma, com os interesses, com a intenção do ser humano diante dele ao oferecer alguma coisa. Então Deus está interessado num coração quebrantado, numa pessoa justa, numa pessoa humilde, numa pessoa sincera. Deus está interessado nisso. Não é em sacrifício de animais, nunca foi. Está aqui os textos do Antigo Testamento. Deus concede perdão para o ofertante que estiver quebrantado e arrependido. Nadab e Abiú, filhos de Arão, entraram dentro do santuário com um incensário deles, com fogo que eles pegaram de algum lugar. Deus consumiu os dois. Fazia 8 dias de consagração que eles tinham, uma grande festa, uma grande glória, o povo se alegrou e acabou em tragédia, acabou em morte, acabou em tristeza, em luto, porque levaram fogo estranho diante do Senhor. O Senhor é santo e eles acharam que poderiam adorar a Deus da forma que eles bem quisessem, fazer o culto como bem quisesse, como se Deus estivesse mendigando o culto. Na verdade, Deus é santo e você tem que adorar a Deus de uma forma santa. Por isso você tem que ser santo, suas intenções santas e suas atitudes santas também. Então entrar desta forma diante de Deus é um descaso, é um relaxo fazer isso, falar bem a verdade. E Deus não tolera isso de pessoas a quem ele atribui um papel de exemplo, porque eles eram exemplo para a comunidade de Israel, tá certo? Então é bom a gente entender
o pessoal fica indignado que Deus matou Nadab e Abiú. No Novo Testamento Deus também matou, tá bom? A, Ananias e Safira, tá? Deus não aguenta e não suporta a hipocrisia, a maldade ou coisas desse tipo em relação a ele, tá bom? Então a gente tem que entender que nós devemos buscar a santidade, sim, porque nós devemos nos relacionar com Deus em santidade. Então vamos lá. O bloco 2, e aí a gente vai falar sobre os alimentos. No capítulo 11 de Levíticos fala sobre os alimentos. Os alimentos que eram puros e impuros, os que eram permitidos ou não, ou seja, os que eram puros, permitidos, é chamado de kosher. Você tem até um certificado aqui, né? Ó. Existe aí os alimentos judaicos, eles vêm com uma certificação dizendo que aquele alimento é kosher. Significa o quê? Que o animal foi abatido de uma forma correta dentro dos preceitos judaicos, tá certo? Então eles consomem aquele alimento, e não só carne, mas muitos outros alimentos vêm aí com essa certificação, tá certo? Mas basicamente, para você entender o capítulo 11 sobre os animais, que se pode e não pode comer, é o seguinte: animal que tem unha fendida e remói, como a vaca, pode comer. Se o animal remói, mas não tem a unha fendida, por exemplo, eu acho que o coelhinho é assim, não é? E não pode. Eu não sei, agora acho que não pode. Mas se você tem a unha fendida e não remói, não pode. Por exemplo, o porco tem a unha fendida, mas não remói. O peixe, se ele tem barbatana e escama, ele é kosher. Pode. Peixe de couro não pode. Tá? Insetos com a perna traseira mais comprida é kosher. Então você tem grilo, gafanhoto, esperança, um monte de coisa aí. Répteis são animais impuros. Aves, essas que caçam e que são carniceiras, não podem, nem répteis. Então, animais também encontrados mortos, mesmo que eles sejam kosher, ou seja, permitido, se ele foi encontrado morto, você não pode tocar nele nem comer. É abominação a Deus. Se você fizesse isso, você tinha que se purificar. Tá bom? O comparecer na presença de Deus sem purificação levava à morte. Tá bom? Partos e doenças. A santidade também envolvia cuidado com o corpo e sua higiene, e tinham regras específicas de purificação e aceitação. Então a mulher, ao dar à luz, se fosse menino, ele aguardava 30 dias de purificação e depois ia ao templo. Se fosse menina, 60 dias, lá em Levítico 12. Você tem também a lepra, que é um golpe, chamado de golpe, porque é como se Deus estivesse golpeando a pessoa através daquela enfermidade ali. Então ela tinha origem natural ou divina, como no caso de Miriam, ela foi divina. Deus deixou ela com lepra na mesma hora. E na hora Arão viu aquela situação, Moisés viu aquela situação, ficaram desesperado. E aí Moisés intercede e Deus fala: olha, como é que se pune um pai quando gospe numa filha? Não fica 7 dias fora, afastada? Então é assim que ela vai ser tratada. Deus curou ela, mas ela foi envergonhada, porque ela tentou, ela e Arão, né? Como é que se diz? Tiveram ali um impasse com Moisés, né? Sobre a liderança dele. Então Deus mostrou do lado de quem que ele estava, né? Na purificação da lepra também a pessoa tinha que comparecer ao sacerdote, as roupas eram queimadas, casa, móveis, né, quando era comprovado mesmo o negócio. E se a pessoa não fosse curada, ela era afastada da congregação de Israel, né? E tinha que avisar por aí que estava chegando perto, para as pessoas saberem que um leproso estava passando por ali. Então as mulheres aí também ficavam imundas quando estavam menstruadas, e o homem também, por causa do sêmen, tá certo? Era um tempo difícil, hein? Festas e festividades. Eu coloquei aqui do lado um calendário para você poder fazer uma comparação sobre as festas aqui, tá bom? Então nós temos aqui a Páscoa ou Pessah,
que também foi, a gente vai falar das duas, porque as duas acabaram virando uma festa só, né? A festa dos pães asmos, ou ázimos, junto com o Pessah, né? Que é a Páscoa. Então, o nome Pessah significa passar ao largo, porque o anjo da morte, quando vem, ele, já falamos isso na aula anterior, ele passa ao largo da onde tinha a porta com o sangue do cordeiro, né? Então, essa Páscoa, ela relembra o livramento que Deus fez a Israel quando eles eram escravos no Egito. Então, é uma festa importantíssima. Até hoje, o judeu, quando ora, ele agradece a Deus por duas coisas: por não ser mais escravo e por não ser mulher. Tá bom? É duas coisas. Isso aí é eles que fazem, não sou eu não. Tá bom? Então, a Páscoa é comemorada no dia 14 de Abib. Eu não coloquei 14, mas é no dia 14, que vai mais ou menos dar no nosso mês de março e abril. Aí, em seguida, a festa dos pães ázimos encaixa junto com a Páscoa. O pão é sem fermento, esses pães são sem fermento. E é comemorado 7 dias depois do Pêssah. Tá bom? Por que sem fermento? Ele simboliza a pressa com que os judeus saíram do Egito. Não daria tempo de deixar o pão crescer, fermentar. Também o fermento um simbolismo da hipocrisia dos fariseus. Você vai ver isso lá em Mateus 16, de 6 a 12. E ele se come com ervas amargas. As ervas amargas também simbolizam a amargura da escravidão do Egito. E, pessoal, tem muitos significados a Páscoa e os elementos da Páscoa. É lógico que aqui a gente está passando só para falar das festas, né? Mas é muito simbolismo e é muito bacana você estudar e também perceber a presença de Jesus nesses elementos, em todo esse simbolismo aí, tá bom? Nós temos também a festa das primícias, ou festa dos feixes, ou festa das primícias, né? No primeiro dia de Abib, ou seja, antes da Páscoa, no primeiro dia deste mês, eles apresentavam o primeiro feixe da colheita, se não me engano, de cevada, tá bom? Temos a festa de Pentecostes, foi essa festa lá que Pedro estava e houve a vinda do Espírito Santo. Foi numa festa dessa, onde tinha judeu de toda a região do mundo, judeus que falavam outras línguas, que são judeus da diáspora. O que é diáspora? Judeus da dispersão. Tá bom? Que dispersão? Você tem, quando num cativeiro eles foram dispersos, né, para outros lugares também, e algumas perseguições aí. Vamos lá, esse é assunto para outro momento. Então você tem a festa das semanas, que também é a festa de Pentecoste. 50, são 50 semanas, dias, desculpa. 50 semanas é outra coisa. Pentecoste são 50 dias após a Páscoa, tá bom? Então esse pente vem do número mesmo, tá bom? E não é de 50 semanas não, a gente vai falar disso daí depois, tá bom? Daqui pra frente. Aqui fala de 50 dias. Então depois dos pães asmos, então conta-se um total de 50 dias, você tem Pentecostes, tá bom? E aí é chamado de Shavuot, tá bom? 6 de Sivan. E aí começa o início da colheita de grãos aqui, ó, tá bom? Então você vê que as festas judaicas elas estão relacionadas também ao calendário agrícola. É muito importante a gente perceber isso. A festa das trombetas é o ano novo judaico aqui, ó. Você está vendo dois judeus aí com o shofar tocando aí provavelmente 100 vezes ao dia aí o shofar no dia das festas das trombetas. E nesse dia que eles tocam o shofar é para fazer lembrança ao judeu sobre a sua vida, fazer uma reflexão. Então 100 vezes é tocado e é o ano novo judaico chamado Rosh Hashanah, tá bom? E é diferente, eles já estão no ano 5000 e lá vai cacetada, agora eu não vou me lembrar agora, mas já é bem diferente. Então esses 100 toques que é dado são toques diferentes e eles trazem a lembrança do judeu, tudo o que ocorreu nesse ano e o que eles precisam rever e mudar,
É bem interessante. Então são 100 vezes a coisa martelando na tua consciência aí, né? Bem bacana. O dia da expiação, Yom Kippur, né? Yom Kippur é a festa da expiação. É uma festa de expiação por toda a congregação, né? Sacerdotes e até do tabernáculo. Isso daí é comemorado no dia 10 de Tisri. E por que purificar o tabernáculo se ele era santo? Então, aí você vai entrar numa outra doutrina que os nossos amigos adventistas chamam de doutrina do santuário, em que eles falam que Satanás ele vai levar a culpa por ter feito a humanidade pecar. Ele vai levar os pecados e pagar pelos pecados da humanidade. De certa forma faz um certo sentido, já que realmente ele causou muito mal à humanidade. Só que isto, assim, sem querer, eu sei que nem todos pensam assim, e nem todos vão dizer que a doutrina ensina isso, mas se você ler com atenção os ensinos, você vai perceber que se Satanás de alguma forma puder ser punido pelos meus pecados, Jesus morreu em vão, né? Então, em nenhum momento e de nenhuma forma Satanás pode levar esses pecados por mim e por você. E por que eles falam isso? Porque, deixa eu ver se está aqui. Não, não está. Porque, né, no dia da expiação era pego 2 bodes, um bode eles sacrificavam, no outro eles colocavam as mãos, chamado de bode expiatório, eles soltavam no deserto, uma pessoa levava ele até lá e deixava ele perambular pelo deserto até morrer. Eles diziam, mandavam para o deserto para Azazel. Azazel tem vários significados e é incerto também o significado dele. Pode significar alguma coisa sobre um espírito do deserto, ou um demônio do deserto, ou simplesmente um deserto. Então o pessoal faz essa analogia de que esse bode vai ser, com todos os pecados que foi colocado com imposição de mão, esse bode vai levar para um demônio, né? Ele que vai se virar com os pecados lá. Então, na verdade, o que acontece é que Jesus, ele é que vai não só morrer pelos nossos pecados, como vai também se tornar maldito por causa deles. Então eu vou até dar uma olhadinha aqui para vocês, uma coisa que eu fiz, que é importante a gente falar sobre isso, porque eu sei que a gente está falando sobre crenças de outras igrejas e é complicado, e eu não quero também aqui discutir com meus amigos adventistas. Meu vozinho era adventista, eu cresci na adventista, fui criado lá, então eu não quero discutir isso com ninguém, só quero ensinar a minha igreja o que eu creio, o que nós cremos enquanto batistas. Veja bem, então você tem, quer ver? Tá, você vai ter assim, ó, lá em Isaías 53 de 4 a 5, fala assim que Jesus, no caso lógico que se entende, subentende-se que está falando de Jesus, que ele também é aquele que leva as nossas iniquidades e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Isaías 53, de 4 a 5. Veja bem, Jesus é aquele que leva as nossas iniquidades. Ele é toda a figuração de bode que existe ali, de carneiro, de cabrito, do que você imaginar, toda essa função é de Cristo, certo? Toda a função é dele. Você tem que entender também que o culto do tabernáculo ele é figura das coisas que ainda iam acontecer, das coisas futuras, né? Então você tem lá, você olha lá, Jesus ele supre toda a exigência do Antigo Testamento. Você vê lá em Hebreus 9, capítulo 9, versículo 12, Cristo se fez maldito no meu lugar e no seu lugar. Olha lá em Gálatas 3,13. Então não é Satanás que vai ter que levar maldição nenhuma ou ser maldito por causa do nosso pecado. Jesus já fez isso. Jesus já fez isso, ele já se fez maldito. Ele não só pagou com sangue,
como ele se fez ele se fez em uma coisa que ele não era. Jesus se fez maldito, e o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Amém? Espero que fique um pouco claro aí. Se você não entendeu, não concorda, eu respeito você também, tá bom? Não quero discutir isso com você, que meu propósito aqui é outro, tá joia? Vamos lá, festas e festividades. Tabernáculo, festa das cabanas, uma festa bacana. Até hoje, esses ramos, essas coisas que vocês estão vendo aqui, ó, eu num curso que eu fiz de cultura judaica, isso aqui é um limão, né? Eles dizem que isso aqui é um limão. Ele é muito cheiroso. Se você pegar ele na mão, o cheiro dele não sai da tua mão. E ele é muito perfumado, muito gostoso mesmo. Cada ramo desse aqui tem um significado, é bem bacana. Depois dá uma olhada no YouTube e você vai encontrar sobre a festa das cabanas, como que é feito hoje, é bem bacana. Então celebra-se a colheita e vive-se em tendas. Durante 7 dias os judeus montam tendas e almoçam, fazem suas refeições ali dentro, tá bom? Para relembrar de certa forma o tempo em que eles ficaram no deserto vivendo em tendas. E essas tendas geralmente são bem precárias, elas têm frestas aparecendo o céu, né? Que é para mostrar bem a fragilidade deles no deserto, tá bom? Você tem o sábado, também defendido pelos nossos amigos adventistas, né? E o sábado ele tem uma importância vital para o povo de Israel, que é a lembrança do Criador, que Deus é Criador. O sábado traz essa lembrança. Era a marca do povo da aliança. Os animais não trabalhavam nesse dia. Deus também institui o ano sabático. Ou seja, a cada 6 anos de trabalho, a terra deveria descansar no 7º ano. Tá bom? E você deveria comer o que a terra produzisse sozinha, tá bom? Deixando, mais tarde você vai ver, ó, em Êxodo 23:11, está mostrando aqui, vai sendo adequado algumas coisas depois, né? Também os órfãos, os pobres, os estrangeiros tinham condições de colher aí nesse momento do ano sabático, pegar o que a terra produzisse para não morrer de fome. Você vê que Deus sempre está cuidando da parte social, né? E o ano do jubileu, que era isso que eu estava confundindo naquela hora, né? Então, após 7 ciclos desse ano sabático aqui, ó, cadê? Do ano sabático, 7 ciclos dele, você vai ter 49 anos. Então, no 50º ano, acho que é assim que se fala, você tem o ano do jubileu. Então as terras elas são devolvidas aos seus donos e os escravos são libertos, toda aquela coisa, né? E o que acontece? A terra, o valor dela, ela era avaliada de acordo com o tempo que se faltava para o ano de jubileu. Então se eu vou comprar uma terra que eu vou ter que devolver daqui a 1 ano, eu vou pagar bem menos. Se eu vou comprar uma terra que eu vou usar 49 anos, eu vou pagar bem mais. Então isso é uma forma de manter também a justiça de todas as formas aí. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, fale comigo. E o código que eu tenho para passar para vocês do presente que eu vou dar. O primeiro eu já passei, está no vídeo anterior. Número 9. Tá bom? Então você anota o número 9 junto com o primeiro código que eu te passei. Quando eu solicitar, esteja pronto aí para ver se você consegue ganhar, né? Eu vou dar um presente só, tá bom? Vamos ver se vai ser você. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Fala pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para você poder receber as outras aulas que vão estar vindo. Aí você não perde nada e acompanha tudo no tempo certinho. Então você se inscreve aqui, ó, clica nesse botão vermelho, inscrever-se. Aqui o meu sininho está habilitado, mas o seu vai estar desabilitado. Então você clica e ele vai ficar com esse barulhinho, dizendo você receberá notificações. Tá bom? Um grande abraço e até mais.